Viajemos hoje a Roma, poucos anos após a morte de Jesus Cristo. O barulho é ensurdecedor. Carros com rodas de madeira cruzando-se nas ruas de pedra, pregões de mercadores que gritam para chamar a atenção, chicotadas na pele de um escravo e no ar o cheiro de incenso se mistura com o fedor dos esgotos. O mundo, naquela época, é regido pelo sol, pelas luas e pelos caprichos de Nero, o imperador. O povo, enquanto isso, é entretido com jogos de gladiadores. Os pregões que os anunciam dizem sangue novo no circo. E o que para você hoje pode, de fato, parecer uma injustiça, era a base do sistema. O que hoje você poderia chamar de tragédias eram seus espetáculos. Em meio a este caos, esta brutalidade e esta opulência desmedida, vivia um homem que pensava de maneira muito diferente dos outros. Ele nasceu em um dos extremos distantes do vasto Império Romano, mais especificamente na cidade de Córdoba, localizada na província da Espanha, e seu nome completo era Lúcio Aneu Sêneca. Era um renomado filósofo, dramaturgo, político influente e também tutor do imperador. Desfrutava de uma vida confortável, sem problemas materiais, era bastante famoso, muito respeitado, era extremamente influente e, no entanto, o que mais valorizava, acima de tudo, era o silêncio interior. De forma constante, ele se perguntava como se pode viver uma vida digna quando tudo e todos ao seu redor, em uma tentativa insensata de oferecer esplendor, se empenham em impedi-lo. Enquanto o Império Romano se expandia por meio de guerras, ele escrevia: "Não há um caminho fácil da terra até as estrelas." Refletia sobre a brevidade da vida, sobre o tempo e sobre como ele nos escapa em conversas vazias, em alimentar ambições que nos desgastam ou em pressas que nos roubam a paz. Viver com pressa é morrer mais cedo. E não é uma metáfora. Ele dizia isso como alguém que viu de perto como a alma murcha quando o corpo corre sem ter uma direção clara. Sêneca observou os homens mais poderosos de Roma e compreendeu que eles não eram livres, mas sim escravos de sua própria urgência. Em uma de suas cartas a Lucílio, ele escreveu: "Não é que tenhamos muito tempo, é que o desperdiçamos." Grande parte disso e permanece válido 2000 anos depois, ecoando através dos séculos e ressoando até os dias de hoje. Enquanto o fogo do império começava a consumir tudo ao seu redor, Sêneca, o filósofo estoico, falava sobre a virtude do equilíbrio, da moderação e da temperança. Ele compreendia que a verdadeira grandeza de um ser humano não reside apenas na conquista de territórios ou na expansão de fronteiras, mas sim no domínio do próprio caráter, na capacidade de controlar emoções e impulsos. Ele disse certa vez: "O sábio não busca mais dias, busca mais vida em cada dia." Uma frase que nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da existência. Sêneca tentou governar através da filosofia, utilizando o poder das ideias para influenciar decisões, e convidou todos à reflexão sobre como o homem deveria se elevar acima da opulência, do luxo e das tentações materiais. Ele era, de fato, um forasteiro em sua época, alguém que não se encaixava nos padrões comuns, e talvez seja exatamente por isso que seu principal ensinamento permanece tão relevante em nossa era contemporânea. Afastar-se de toda essa loucura externa, de todo esse ruído e confusão do mundo, é o que realmente importa para alcançar a paz interior e a verdadeira sabedoria. 100 anos depois, Roma já não era a mesma. O império havia se tornado pesado, cheio de intrigas, com fronteiras ameaçadas e, acima de tudo, corações cansados de prazeres e de opulência. E foi nesse cenário que surgiu Marco Aurélio, um imperador que não desejava o poder, mas o aceitava como um dever. Seu principal ensinamento seria como lutar contra a loucura interior. E ele passou boa parte da sua vida em campanha, dormindo em tendas, em meio à lama, ao frio e ao medo.
Ao seu redor só havia guerras e conflitos constantes. Ele era um soldado. Contudo, em seu íntimo, buscava o silêncio e escrevia à noite, durante longas horas, à luz suave de uma lamparina a óleo, não para os outros, mas para si mesmo. Aquelas páginas, escritas sem a intenção de serem publicadas, acabariam por se tornar um dos textos mais sábios e influentes da história da humanidade. Suas meditações. Ele disse pouco, pois aquilo que o homem pede para viver verdadeiramente feliz pertence aos deuses, que ele não precisa de mais nada para ser verdadeiramente feliz. Assim, ele resumiu sua filosofia. Não falou de moralidade ou aparência, pois entendia, como Sêneca, que a única tarefa de um ser humano é ser um bom homem. Ele falava de um exemplo de coerência entre o que se pensa, se diz e se faz. E como homem e como general dos seus exércitos, torturava-o o pensamento de como podia ele ser um homem bom quando tinha de enviar milhares de homens para a morte. A sua alma estava esgotada, mas ele entendia algo profundamente essencial. Não se pode governar verdadeiramente os outros se não se é capaz de se governar a si mesmo. E dizia: não percas mais tempo precioso a discutir sobre como deve ser um bom homem. Sê de facto um deles. Todos os dias ele escrevia para manter a calma, para se lembrar do que realmente importava. Ele dizia: a alma tinge-se com a cor dos seus pensamentos. E acrescentava: tu tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Percebe isso e encontrarás a força. Em poucas palavras, não controlas o mundo, mas podes controlar a forma como olhas para ele. O seu império podia arder, mas a sua mente mantinha-se firme. Enquanto os seus exércitos erguiam espadas, ele erguia uma ideia. O verdadeiro inimigo não está lá fora, mas sim dentro de nós. A paz que procuramos no mundo começa com uma batalha interior, a de dominar os nossos impulsos, os nossos juízos e as nossas emoções. E nisso, Marco Aurélio e Sêneca foram irmãos sem se conhecerem. Um falava a partir da reflexão e o outro a partir da ação. Mas ambos partilhavam uma certeza. Não controlas o mundo, controlas a forma como olhas para ele. A tua única província governável é a tua mente. Quem se conquista a si mesmo vence todas as guerras. No entanto, se não aprendes a governar-te, que importa se conquistas o mundo ou se és o mais poderoso ou o mais popular? Que importa? Vivemos numa época em que tudo parece urgente. Tudo! Cada som é um alerta, cada mensagem exige uma resposta e cada dia começa como uma corrida. E, curiosamente, é uma corrida que ninguém se lembra de ter decidido começar a correr. Ensinam-nos a viver acelerados, a competir, a comparar-nos, a preencher o tempo como se fosse um inimigo, mas ninguém nos ensina a parar. Dizem-nos que o sucesso é correr, mas para onde? A pressa em fazê-lo é quase como uma anestesia. Corremos para não sentir, corremos para não pensar, corremos para não olhar para aquilo que nos magoa. E Sêneca avisou-o há 2000 anos. O maior obstáculo para a vida é a espera pelo amanhã e a perda do hoje. Estamos tão ocupados a preparar-nos para viver que, na realidade, nos esquecemos de viver. Marco Aurélio também o sabia. No meio das guerras e do caos, ele escrevia: o tempo que te foi dado é bastante curto, usa-o bem. Eram dois homens separados por um período de 100 anos. Um deles possuía toda a riqueza e o prestígio de Roma antiga, enquanto o outro detinha todo o poder e a autoridade do vasto Império Romano.
Ambos, apesar de suas diferenças e das épocas em que viveram, chegaram exatamente à mesma conclusão vital e essencial. Se a tua vida é comparada a um império, então a tua mente é, sem dúvida, a capital desse império. Sêneca advertiu contra a tentação de perder tempo e Marco Aurélio pediu que agíssemos de forma imediata. A grande diferença entre ti e eles não está no tempo em que a cada um de nós, ou a ti com eles, calhou viver. É muito mais simples. A diferença está em quais são ou quais eram as distrações. Hoje, o tirano que te condena à morte não é Nero, nem os inimigos no campo de batalha. É a avalanche de informação que te convence de que tudo é urgente. Exceto viver bem neste instante em particular. Metem-te pressa e a pressa, no fundo, é medo. Medo de perder, de não chegar, de não ser suficiente, medo. Mas o irónico é que quanto mais corres, mais te afastas de ti mesmo. Respiras sem sentir o ar que entra em ti, olhas sem ver e ouves sem escutar. Quantas vezes adiaste a felicidade real, a atrasaste a conversa que tens pendente ou o descanso que sabes que precisas, enquanto esperas que chegue esse mítico amanhã? Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu estiver de férias. Acreditamos que somos livres porque podemos escolher muitas coisas, mas não sabemos como escolher aquela que é verdadeiramente importante, que é apenas uma, a paz interior. Num mundo doente de pressa, a paz é uma revolução silenciosa. O tempo que lhe foi concedido é curto. Use-o bem, disse Marco Aurélio. Não perca tempo com raiva, ódio, inveja ou medo do que os outros vão dizer. Pessoalmente, não quero ser um exemplo de velocidade. Quero ser um escândalo de calma. Não me interessa ter mais, me interessa precisar de menos. E quando menos preciso, é mais fácil para mim encontrar serenidade. E isso me permite olhar ao redor, ser grato pelo que tenho e aceitar o que passou. E enquanto o mundo grita mais rápido, eu escolho sussurrar mais devagar. Porque acredito que quando se vai devagar, você vê coisas que os outros não veem e ouve coisas que os outros não ouvem. E você descobre que o essencial sempre esteve lá, à sua espera. A lentidão não é fraqueza, é domínio, controle. E quando você começar a praticar, então, e somente então, você entenderá o que significa obrigado. Que viver com pressa é morrer primeiro. Essa calma não te isola, ela te centra, e esse tempo não te escapa, ele te concentra. Quando você aprende a parar, a primeira coisa que descobre é que o mundo não acaba. Logo depois, você acaba descobrindo que se reencontrou e que finalmente pode escolher. Dos fóruns da Roma Imperial, Sêneca grita para você parar de esperar pelo amanhã e parar de desperdiçar o hoje. Das tendas frias e silenciosas, Marco Aurélio te conta. Use seu tempo com sabedoria. Ambos dizem exatamente a mesma coisa. Aprenda a governar a si mesmo. Controle tudo o que você pode controlar, seu julgamento, sua reação e sua ação. Faça isso agora, neste instante. A virtude não pode esperar. Mas não termino por aqui. Deixe-me apresentar uma outra perspectiva. Enquanto Roma ardia em ambição e seus imperadores lutavam pelo controle do mundo, em outro canto do planeta nascia uma filosofia que, no entanto, curiosamente, não tinha a intenção de controlar absolutamente nada. Um ancião chamado Lao Tzu ensinou na China antiga. Ele não escreveu cartas para aqueles que detinham o poder, nem fez reflexões no campo de batalha.
Ele escreveu versos sobre o vazio e sobre a importância do fluido com uma simplicidade radical séculos depois. Parecia responder a Sêneca e Marco Aurélio, ensinando que a verdadeira força não reside em se impor, mas em fluir. Para uma mente tranquila, todo o universo parece se render. O sábio não compete com a corrente, ele a compreende e a segue. Os romanos ensinam a construir uma fortaleza interior sólida e resistente contra o caos. Os chineses ensinam a tornar-se como a água, tão flexível e adaptável que o caos não consiga mais quebrá-lo. Lao Tzu fala da suavidade e da persistência da água que, sem gritos ou golpes, acaba por moldar lentamente a pedra. Da flexibilidade do bambu, que se curva com o vento, mas nunca quebra, aprendemos a importância de nos adaptarmos às adversidades da vida, mantendo sempre a nossa essência. À primeira vista, parecem ser opostos um ao outro. Roma fala de ação firme e determinada e a China de fluxo, suaves em sua essência, mas ambas levam ao mesmo lugar, ao seu centro. Inatingível para o mundo exterior, os romanos nos ensinam a lutar pela virtude no presente momento. O taoísta, por sua vez, nos orienta a buscar a quietude interior para que a virtude surja naturalmente, sem esforço. Tanto a disciplina romana da vontade quanto a disciplina chinesa de aprender a fluir com a vida são, em essência, exercícios de desapego. Sêneca pede que você abandone a esperança inútil e Lao Tzu pede que você abandone a força inútil. O destino do homem não está na conquista, mas no domínio da sua própria alma. E para o conseguir, precisas de silêncio. A quietude interior, o silêncio interior, é o verdadeiro centro do poder humano. Às vezes ensinam-nos que a calma é passividade ou que parar é perder tempo, que refletir é duvidar demasiado. Mas é precisamente o contrário. Refletir é recuperar a clareza. Só a partir da quietude e do silêncio interior encontrarás clareza e poderás começar a duvidar. E duvidar é o primeiro passo para a sabedoria. Precisas de silêncio perante a corrente de urgência digital dos nossos dias. Nela só existe ansiedade. Pensa em usar bem o teu tempo e em deixar de lutar contra ele. Não há maior raridade do que viver em paz. Ser calmo hoje não é um capricho, é na verdade o maior ato de rebeldia que podes empreender. Vivemos sitiados, rodeados por uma imensidão de estímulos diferentes que competem para ocupar a tua mente e exigem a tua atenção. Vivemos num mundo que te grita que o silêncio é vazio e que a lentidão é fraqueza. Mentira. É mentira. O silêncio não é vazio. O silêncio é onde a tua alma finalmente respira. Sêneca sabia-o e procurava transmiti-lo no palácio. E Marco Aurélio entendeu-o enquanto congelava na fronteira. Lao Tse sentiu-o enquanto meditava debaixo de uma árvore. Com línguas diferentes, os três dão-te a mesma ordem. O verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas sim em dominar o teu próprio espírito. O mundo quer arrastar-te, quer-te na sua corrente, quer-te reativo e quer-te sem pensar. Mas por vezes o mais forte é não nos deixarmos arrastar, é ficarmos completamente quietos, atentos. Talvez essa seja a lição que nos falta hoje. Busque o silêncio, aprenda a pensar. Antes de responder a qualquer situação, caminhe devagar, com calma e atenção, para que você possa enxergar com clareza o caminho à sua frente. Respire profundamente antes de tomar qualquer decisão importante e lembre-se sempre:
Não se trata de se isolar do mundo, mas sim de reaparecer, de retornar mais consciente, mais atento e mais presente. Isso, sem dúvida, fará com que você se destaque de maneira única em um mundo que corre apressadamente, muitas vezes sem rumo. Ser diferente, nesse contexto, é o primeiro passo para começar a ser verdadeiramente livre, para viver de acordo com seus próprios valores e escolhas. Que bênção rara é buscar o silêncio. A grande ensinamento valioso desta antiga jornada não está em Roma ou na China, mas sim em você, no recôndito mais íntimo da sua mente, onde ninguém pode vê-lo. E é na qualidade desse instante, neste momento, como você respira profundamente, no que escolhe pensar com atenção em como trata os outros quando o mundo exige que você fuja. Sêneca, Marco Aurélio e Lao Tse nunca se encontraram, mas sua mensagem final é um verdadeiro grito de guerra. A paz não é buscada fora, ela é cultivada dentro de si. A serenidade não é uma dádiva do destino, é a disciplina mais árdua da alma humana. Lembre-se do que o imperador escreveu em seu caderno. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E Sêneca exclamou: não é livre aquele que é escravizado pelos seus desejos. Hoje estou adicionando a última peça para você. Não é sábio quem corre sem ouvir o próprio silêncio. Diminuir o ritmo não significa desistir, significa retomar o controle. Ao escolher a calma, você não se distancia do mundo, mas se aproxima da sua verdade. A natureza, a humanidade. Yana, o ruído, procura impor-se e esvaziar-te, enquanto o silêncio, com sua presença natural, se oferece para te preencher. E é exatamente nessa oferta que reside sua verdadeira força. Por isso, em um mundo cada vez mais doente de velocidade, a lentidão e a quietude são, sem dúvida, o seu melhor remédio. Não se concentre em ter mais coisas, concentre-se em realmente precisar de menos, porque quanto menos você precisar para estar em paz consigo mesmo, mais livre e pleno você será. A mensagem desta jornada não é apenas antiga, é urgente e necessária. Hoje convido você a iniciar sua própria revolução silenciosa, a revolução da sua transformação total. Respire profundamente, agradeça sinceramente, desapegue-se, viva sem pressa e desfrute plenamente do que vivencia. Vive, dando à tua alma o lugar que sabes que lhe corresponde. Fecha os teus olhos, nem que seja por uns segundos, e escuta em silêncio. Se o deixares entrar, vai dizer-te algo que os sábios já sabiam há séculos. O universo inteiro rende-se perante uma mente em calma. Em frente. Sempre em frente.